Então, nesse período de jejum, não é? Nós iniciamos semana passada um período de jejum com a igreja e hoje, após a mensagem, eu vou convidar também aqueles que não estiveram conosco semana passada para poderem ingressar nesse período conosco. E durante esse período, que serão 21 dias, não é? Nós estamos falando sobre jejum e tudo aquilo que está ligado ao jejum, que faz parte do jejum, não é? Então, semana passada nós demos uma introdução a respeito do jejum, explicando o motivo, enfim, não é? Nós introduzimos o tema e hoje eu vou continuar falando sobre o jejum, mas a partir da oração, tá bom? Vamos lá então a mensagem dessa manhã, e eu preciso dizer para vocês que essa mensagem ela foi altamente embasada nos escritos e nas mensagens do pastor Timothy Keller, não é? Timothy Keller é um pastor que eu gosto muito, tem me abençoado, mesmo após sua partida, e eu ouvi uma mensagem dele e li muita coisa sobre ele, e muito do que eu quis trazer hoje para vocês, eu aprendi com ele, tá bom? Irmãos, nós vivemos uma geração onde as pessoas valorizam profundamente a sua liberdade, não é? Então, sua liberdade de estilo, liberdade de expressão, tua liberdade de escolha, e também a sua liberdade de espiritualidade, palavra essa que agora se encontra e se ouve aos montes por aí, não é? Porque nós estamos num momento histórico onde ter uma espiritualidade é algo legal, é algo bacana, não é? Por isso que não é errado nós ouvirmos as pessoas dizendo que elas têm sua espiritualidade, mas elas não são religiosas, não é? Isso pode ter diversos significados, mas para mim expressa que aquela pessoa ela quer ter um tipo de conexão, de relacionamento, algum tipo de amizade com o divino, com Deus, mas ela quer esse relacionamento sem o compromisso que Deus exige dela. Ela quer esse relacionamento, né? Eles querem essa presença de Deus, mas sem a voz de Deus, não é? Sem a palavra de Deus. Querem viver algo extraordinário, querem viver algo sobrenatural, mas querem viver do seu próprio jeito, sob suas próprias regras, não é? Você sabe que isso nada mais é que eu sou espiritual, mas não religioso. Para mim, nada mais é que as pessoas estarem criando um Deus à la carte, não é? Um Deus da maneira que elas querem, um Deus à sua própria imagem. Então é um Deus que nunca confronta, um Deus que aceita e recebe de tudo, um Deus que consola, mas nunca corrige, não é? Mas pense bem, esse não é um relacionamento verdadeiro, não é? Porque um relacionamento verdadeiro existe um diálogo, e esse tipo de espiritualidade, esse tipo de conexão que as pessoas buscam com Deus, é um monólogo, não é? Não existe entrega das pessoas, não existe o ouvir, né, o seu amigo, o ouvir o outro lado. Não existe confiança mútua para ouvir o que o amigo está dizendo e seguir os seus conselhos, seguir suas ordens, não é? Então, a verdade é que eles buscam um tipo de relacionamento, eles buscam uma amizade, mas isso não é uma amizade, não é? É apenas um monólogo. E nesse ponto, a Bíblia nos apresenta algo totalmente diferente. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas quem gosta de anotar, pode anotar. Salmos capítulo 25, versículo 14. Diz assim, ó: o segredo do Senhor é para os que o temem. E o temer aqui na Bíblia é sobre reverência, respeito, admiração, e não sobre medo, tá? Então o segredo do Senhor é para aqueles que o respeitam, o admiram, não é? E Ele lhes dará a conhecer a sua aliança.
Esses salmos aqui, esse pequeno trecho, ele fala sobre uma amizade com Deus. Afinal, é aos amigos que nós confiamos os nossos segredos. São as pessoas mais próximas que nós confiamos o que está em nosso coração. E o salmo está dizendo, este salmo está dizendo exatamente isso. O segredo do Senhor, não é? Aqueles a qual Deus confia o seu coração, aquilo que está no teu coração, melhor dizendo, os seus segredos, é para aqueles que o respeitam, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o admiram e confiam nele. Não é? Então, este salmo está dizendo que é possível nós termos uma amizade com Deus, onde Deus nos tem como um amigo íntimo, ao ponto de compartilhar segredos conosco. Não é? E hoje eu quero te mostrar que essa amizade ela é real e que a oração é o meio pelo qual nós cultivamos essa amizade. E uma vez que jejum, ele obrigatoriamente é acompanhado de oração, não é? Faz todo sentido nós abordarmos o tema oração enquanto nós estamos em jejum, não é? Entendendo melhor como que a oração expressa, não é? Também, junto com o jejum, essa busca por Deus, não é? E este maior relacionamento com Deus, que no final é uma amizade. Dessa forma, nós vamos hoje seguir vendo, primeiro, como nós podemos ser amigos de Deus, né? Isso é uma possibilidade para nós. Depois nós vamos ver como Deus tornou essa possibilidade real, né? E por último nós vamos ver como nós podemos cultivar essa amizade, tá? É claro que nós não vamos poder se aprofundar muito sobre o tema, porque nosso tempo é curto, mas eu pretendo que no tempo que nós temos aqui, aprendemos muito sobre Deus e sairmos aqui abençoados e prontos para continuar nossa busca e nossa amizade com Deus, não é? Bom, então, o primeiro ponto nosso é como podemos ser amigos de Deus. Tá? Toda amizade genuína, ela parte de uma afinidade, não é? Ela surge quando duas pessoas percebem que há algo em comum entre elas. Elas encontram pontos, ou um ponto pelo menos, de identificação. Seja um gosto em comum, seja uma experiência que ambos passaram juntos, ou a mesma experiência, seja uma dor ou um desafio que ambos passaram na vida, superaram, enfim, seja algum tipo de hobby, um sonho, um propósito, enfim. A amizade ela vai surgir, ela vai brotar quando se encontra a afinidade do outro lado, não é? E C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele diz que a amizade começa com a seguinte frase: você também? Eu pensei que eu era o único. Não é? Uma frase que expressa justamente, não é, o ponto de conexão. Não é? E este momento de identificação do cara, você também gosta disso, você também viveu isso, você também sonha com isso, né? Este momento de identificação é quando se cria esse laço invisível, e o outro deixa de ser apenas uma pessoa aleatória, uma estranha na tua vida, e ela passa a entrar num caminho onde ela se torna alguém compreensível e alguém próximo a você. E nós sabemos que a amizade ela pode se tornar tão profunda ao ponto de nós termos irmãos que não são do nosso sangue, e nós confiamos mais do que muitos que têm nosso sangue. Mas tudo começa com esse ponto de identificação, tudo começa com essa afinidade. Mas a questão principal é que nós entendemos claramente isso quando se diz a respeito de seres humanos se tornando amigos de seres humanos, não é? Mas como nós podemos ser amigos de Deus, não é? Porque parece algo impossível, uma vez que Deus é Espírito, Deus é um ser perfeito, Deus é um ser todo-poderoso, imutável, inatingível. Em contrapartida, tem nós, né? Somos imperfeitos, falhos, limitados, não é? Temos um corpo que é mortal, nós somos matéria, parte nossa é matéria, né?
Então, a amizade com Deus nos parece algo estranho, ou pelo menos deveria parecer algo estranho, porque qual tipo de conversa eu teria com Deus que Deus falasse, cara, você também? Tipo assim, né? Ou eu olhasse para ele e falasse, você também? Qual é o ponto em comum, né? Uma experiência que eu passei e Deus passou junto? Enfim, onde que eu encontraria essa ponte de conexão com Deus, de afinidade com Deus, não é? Ele me parece, e de fato é tão diferente, não é? Pertence a uma outra, vamos dizer assim, uma outra dimensão, algo que eu não consigo nem imaginar. O que possibilitaria eu iniciar uma amizade com Deus? Não é? A Bíblia, como nós acabamos de ver em Salmos, e nós vemos em outros momentos na Bíblia, ela fala para nós que sim, é possível. É possível termos uma amizade com esse Deus. E, de fato, é algo que Ele deseja. Não é? E a possibilidade de nós termos essa amizade com Deus é porque Ele tornou isso possível. Não é? Ou seja, Ele criou os pontos de edificação, Ele criou os pontos em comuns. Porque Ele desceu, Jesus veio, viveu como um de nós, sentiu como um de nós, viveu neste mesmo mundo quebrado, hostil, desregulado, este mundo injusto, não é? Passou pelas experiências que nós passamos, pôde conviver como um ser humano. Jesus foi cansado, Jesus também foi incompreendido, Jesus teve seus momentos de alegria, Jesus também foi traído, ferido, e Jesus também chorou. Na cruz nós temos o famoso versículo onde diz, Deus meu, por que me abandonastes? Ou então, por que me desamparaste? E no momento da crucificação, quando nós temos exatamente este momento onde Deus dá este grito de abandono, é onde nós chegamos no ponto mais alto dessa possibilidade que Deus criou, desta ponte que Deus criou para a nossa amizade ser possível. Porque este grito não foi apenas um momento de dor, foi o ponto de identificação conosco, né? É exatamente neste momento da Bíblia que você pode ouvir ecoar a frase que C.S. Lewis usou para descrever o nascimento de uma verdadeira amizade, não é? É neste ponto da Bíblia que nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, você também? Você também? Você também se sentiu abandonado como eu? Você também foi traído por alguém que amava? Foi frustrado? Você também desejou fugir, mas decidiu ficar? Você também carregou um peso e questões que eram incompreendidas na sua totalidade pelas pessoas? Você também, Deus? Não é? É aí que nós vemos que o que possibilita uma amizade, que é achar algo em comum no outro, se tornou possível para nós e Deus. É na cruz, é em Jesus ter descido como homem, vivido e sentido como um ser humano, e ser crucificado na cruz, não é? Nós nos tornamos amigos verdadeiros e a amizade ela é cada vez mais profunda quando nós percebemos que nós estamos compartilhando cada vez algo mais profundo com aquela pessoa. Não é? E o que é mais profundo na experiência humana do que a dor, do que a luta, do que a perca? Talvez nada ou pouquíssimas coisas é tão profundo quanto isso, na experiência humana, não é? Então veja, nós não estamos tentando alcançar uma amizade com um Deus inalcançável. Nós estamos respondendo um Deus que veio até nós. Nós estamos respondendo a um Deus que construiu a ponte que permite a amizade entre nós. Então talvez você esteja em um momento na sua caminhada com Cristo, ou um momento da sua vida, onde você está se sentindo cansado ou esquecido pelas pessoas que você
se importa. Você pode estar sem forças para continuar a orar, ou sem forças para continuar a sua caminhada espiritual, ou até achando que Deus ele está longe demais para poder compreender o que está se passando dentro da tua mente, dentro do teu coração. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, te lembra hoje que em Deus você tem um amigo que te entende, um amigo que te compreende, não é? E de certa forma, Deus compreende a sua dor muito mais do que você. Porque nós somos falhos e ao nós encararmos as dores da vida, nós acabamos muitas vezes caindo, e nós temos que ter um tempo para nós temos que ter um tempo de recuperação, não é? A dor é muito forte, ou quando nós somos tentados a fazer algo, nós muitas vezes cedemos à tentação. Jesus não. Jesus ele foi até o final da dor, ele experimentou a dor completamente. Deus ele passou pela tentação e ele venceu a tentação, ou seja, ele sentiu o poder total da tentação sobre o ser humano. Então Deus conheceu a dor muito mais do que qualquer um de nós podemos conhecer. Deus conheceu a dor de ser traído, de ser abandonado, muito mais do que qualquer um podemos experimentar. Afinal, Deus literalmente, quando eu digo que foi até o final, literalmente Ele foi até o ponto de entregar sua própria vida da forma mais dolorosa possível naquele momento. Um ponto que quem de nós chega, não é? Então, quando nós estamos em lágrimas, ou quando nós estamos jejuando como este momento, e podemos estar com o coração quebrado, Deus ele conhece essa dor. Deus ele também chorou, entende? Então é como se Deus estivesse nos dizendo: olha, e de fato Ele está nos dizendo na tua palavra, você não é o único, eu estou com você, e eu estou por você. Nós temos algo em comum, sim, nós podemos ser amigos, não é? Sim, nós podemos ser amigos, não é? E aqui nós entramos no nosso ponto 2, tudo bem, nós podemos ser amigos, mas como Deus de fato tornou essa realidade para nós, como Deus tornou real essa realidade de amizade. E nós começamos a responder isso, mas nós vamos tentar se aprofundar um pouco mais aqui no ponto 2, né? Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas antes de toda a criação, né, a criação que nós conhecemos, que é deste planeta Terra, deste universo, da nossa própria existência, não é? Antes de tudo, Deus já existia, obviamente. Ele é um ser que ele não é ligado ao tempo e nem às leis físicas, e é por isso que ele é poderoso o suficiente para poder criar este mundo, porque ele não está dependendo deste mundo ou das leis deste mundo para existir. Pelo contrário, as leis deste mundo que dependem da existência dele, não é? Mas desde antes então de toda a criação, Deus já estava lá, e Deus já vivia em comunhão perfeita, ou seja, Deus já vivia em um relacionamento perfeito, porque a Bíblia nos apresenta um Deus que ele não é um Deus solitário, ele não é um Deus singular, pelo contrário, ele é um Deus plural, um Deus que se encontra em comunhão. A Bíblia nos apresenta a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo que excede em muito a nossa capacidade de entender. Então é o tipo de coisa que você aceita e não entende porque você não tem capacidade para isso. E para mim não há nada de errado nisso, na verdade, pelo contrário, isso fortalece a minha fé, porque de fato demonstra que Deus é um ser infinitamente maior, mais poderoso e tem acesso a realidades que eu não consigo compreender, não é? Então a Bíblia nos apresenta Deus como uma trindade. Então um único Deus em três pessoas distintas, vivendo eternamente em amor, em alegria, em comunhão, vivendo em um relacionamento, não é? De termos amizade com Deus, nós não estamos tentando colocar sobre Deus um conceito humano. Nós não estamos tentando forçar sobre Deus uma humanização, não é? De Deus. Pelo contrário,
Deus foi o responsável pelo nascimento da amizade em nossos corações. Deus é o responsável pela comunhão em nossos corações. Porque Deus é relacionamento, Deus é comunhão. Então tudo que Ele faz vai fluir também dessa realidade, de que Ele é relacionamento. E aquilo que Ele cria, o relacionamento está presente, não é? Então reflita comigo. Se Deus é em si mesmo um relacionamento, porque Ele é um Deus plural, faz todo sentido que eu e você, que fomos criados à imagem e à semelhança dEle, também sermos seres profundamente relacionais. Nós somos seres que dependem de relacionamentos. O relacionamento está literalmente na nossa essência, é a base do nosso ser. E é claro, se nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é relacionamento, é claro que nós seríamos seres que somos profundamente relacionais, não é? Relacionais, né? Então, Deus, o próprio Deus, nos formou a capacidade de ouvir, a capacidade de amar, a capacidade de andar juntos, não é? De confiar, não é? Porque todas essas coisas já existiam nele. Porque ele já vivia essa realidade, ele já vivia em relacionamento, ele já vivia numa comunhão, não é? Então, todos nós aqui, você sente a necessidade de ser compreendido por outro, não é? Todos nós temos a necessidade de dividir o que nós sentimos, de compartilhar, mesmo que você seja uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa que gosta da solitude, uma pessoa um pouco mais solitária, você também compartilha dessa mesma necessidade, a necessidade de se relacionar, a necessidade de encontrar uma afinidade em outro e de se unirem em um relacionamento, em uma amizade, não é? E essa amizade às vezes ela é tão grande que se torna um casamento, não é? Porque o casamento na sua base, ele nada mais é do que uma amizade. Para aqueles que são casados aqui, como eu já passei da década de casamento, você percebe que o casamento é muito mais sobre uma amizade, sobre o companheirismo, sobre a confiança, sobre o compartilhar e ser compreendido, do que qualquer outra coisa, não é? Então, é por isso que o isolamento nos enfraquece, porque nós fomos criados para participar dessa dança relacional que existe dentro do nosso Deus. Nós fomos criados para essa realidade. Não é? É por isso que a solidão dói. É por isso que a solidão dói. É por isso que o abandono é cruel, não é? E é por isso que quando nós entramos em comunhão com Deus e de fato temos uma amizade, cultivamos essa amizade com Deus, as coisas dentro de nós elas se alinham. Elas se alinham, né? O ponto é que o ser humano ele foi feito para se conectar, ele foi feito para se relacionar. E de todas essas conexões, muitas que nós podemos ter, nós somos criados principalmente para se conectar com aquele que nos criou, para ter amizade com aquele que nos criou, não é? Deus nos criou para um relacionamento, não é? Para um relacionamento, não é? Mas aqui é que mora um problema que a Bíblia nos apresenta, porque mesmo nós tendo sido criados para um relacionamento com Deus, para uma amizade com Deus, o homem voluntariamente, quando eu digo homem, estou falando humanidade, homem e mulher, voluntariamente, decidiram se afastar desse relacionamento, não é? E aqui entra o que nós falamos no início, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso, tipo assim, eu quero ter uma amizade com Deus, eu quero ter uma conexão com Deus, mas eu quero continuar vivendo a vida do meu jeito, não é? Eu não respeito e não confio o suficiente em Deus para que eu possa ouvir a forma como Ele tem para que eu viva e obedecê-lo nesse sentido, né? E então é isso que a Bíblia descreve basicamente em Gênesis, né? O homem e a mulher viviam em uma amizade profunda com Deus, uma intimidade com Deus, Deus compartilhava, o homem, a humanidade compartilhava, só que num certo momento o homem e a mulher decidiram não é? Eu quero ter amizade com Deus, mas eu quero seguir as coisas do meu jeito. E neste momento então, onde deixou de ser um diálogo, se tornou um monólogo, não é? Da parte da humanidade, a amizade com Deus, ela foi quebrada e o homem se afastou dessa amizade com Deus, não é? Então, o pecado, ele não apenas destruiu a nossa moral, e nós somos deturpados moralmente,
mas também ele rompeu o nosso relacionamento com Deus, não é? Isso foi feito de forma voluntária pelo homem, e se você duvida disso, nós continuamos fazendo isso até hoje. Você continua fazendo isso até hoje, não é? Nós muitas vezes é até surpreendente o quanto nós facilmente viramos as costas para Deus e decidimos viver a nossa vida da forma como nós achamos ser correto. E nós recusamos todo tipo de conselho e ordem e aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus diz, para vivermos a vida da forma como nós achamos que deve ser vivida. Então, muitas vezes, nós somos esses que dizemos ser espirituais, mas não religiosos. Porque nós queremos ter algum tipo de conexão com Deus, mas nós não queremos o diálogo. Nós não queremos respeitar quem Deus é. E respeitar quem Deus é significa respeitar a sua essência, não é? E faz parte da essência de Deus, ser o Todo-Poderoso, aquele que tem a capacidade total de nos guiar, de ordenar, não é? Então faz parte desse amizade confiar a Deus ao ponto de viver a vida como Ele nos ensina, sabendo que esta é a melhor forma de viver, não é? Só que nós queremos ter essa conexão com Deus ao mesmo tempo que nós queremos viver a vida como nós queremos. Obviamente essas coisas não se conectam, não é? Isso se torna um relacionamento abusivo, se é que é possível abusar no relacionamento de Deus, né? Mas uma vez que Deus é quem Ele é e quem Ele se apresenta para nós, ou seja, um Deus de amor, um Deus de relacionamento, um Deus relacional, comprometido com a sua criação, Ele não ficou distante de nós, não é? Ele tomou a iniciativa de resolver esse problema, e essa iniciativa, esse plano, não é, de iniciar uma amizade novamente com o ser humano, se iniciou com a vinda de Jesus Cristo, não é? Ali foi, na verdade, não o início, mas foi o projeto, não é, de Deus em curso. E na cruz foi onde foi selada a possibilidade novamente de nós nos reconectarmos com Deus. Então a amizade que foi quebrada no Éden pelo homem foi restaurada por Deus na cruz, não é? Nós quebramos a amizade, mas Deus tomou a iniciativa de vir até nós e restaurar a possibilidade dessa amizade, não é? Conosco. Então Deus nos perdoa, e não apenas nos perdoa na cruz, mas Ele nos convida na cruz a voltarmos à essência, voltarmos a ser aquilo que nós fomos criados para ser, ou seja, sermos amigos de Deus, sermos aqueles que Deus confia os seus segredos, que Deus compartilha, e que há esse diálogo então entre nós e Deus, entre Deus e nós, não é? Na cruz nós temos Deus estendendo a mão. Então veja, Deus não apenas Ele tira o obstáculo que impede nossa amizade, mas Ele toma a iniciativa de se aproximar de nós. Mesmo sendo nós que constantemente traímos a sua confiança, mesmo sendo nós que aos quatro cantos, não é, ou a quatro ventos, gritamos muitas vezes que eu quero viver a vida da forma como eu desejo, e não a forma como Deus deseja. Mesmo assim, nós temos um Deus cheio de amor e tão comprometido conosco, que mesmo sendo traído, ou mesmo sendo empurrado para longe por nós, Ele estende a mão, não é? Dizendo que Ele está disposto a se tornar amigo, porque a verdade é que Ele nunca deixou de ser amigo. Nós é que traímos essa amizade, não é? Então, até aqui nós vimos que é possível sim ser amigo de Deus. Nós vimos que Deus se fez homem e ali Ele tornou a possibilidade de acharmos pontos em comuns. E nós vimos o porquê isso é possível, né? Nós acabamos de ver o porquê isso é possível. Isso é possível porque Deus é um ser relacional, Deus nos criou a sua imagem e a semelhança, ou seja, nós também somos criados seres relacionais, e Deus tomou a iniciativa de restaurar a amizade perdida. Tá. E agora nós vamos ver a última parte aqui, que é como cultivar essa amizade. Este é um ponto que eu gostaria de me aprofundar mais, mas eu não vou conseguir ir tão longe quanto eu gostaria, mas eu pretendo pelo menos trazer 3 formas aqui de nós cultivarmos essa amizade com Deus, tá? Ou seja, a parte prática,
não é? A parte prática de tudo isso, a parte prática da amizade, né? Como crescer nessa amizade, como que ela se aprofunda, como nós cultivamos essa verdadeira amizade com Deus, tá? A primeira forma é a obediência, né? Obediência a Deus, né? E a obediência, ela é uma resposta voluntária à nossa fé, tá? A amizade com Deus, ela só pode existir e continuar existindo mediante a obediência. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus deixa isso muito claro. Ele fala assim, ó: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Não é? Então aqui existe uma condição, não é? Ser amigo de Deus, qual é a condição? Obedecê-lo, não é? Obedecer a sua vontade, obedecer a sua palavra, não é? Isso não significa que a amizade com Deus ela é forçada ou condicionada pelo medo, né? Porque a verdadeira obediência ela é uma resposta voluntária, nascida da própria fé que nós temos em Deus, não é? Ou seja, a nossa obediência ela é motivada, ela é condicionada em confiar que Deus é bom e que Ele tem total capacidade de cuidar da minha vida e de me direcionar neste mundo da melhor forma possível, não é? Então eu entendo que a vontade dele é melhor que a minha e que segui-lo é o melhor caminho. Então eu voluntariamente me coloco em obediência a Deus, não é? Afinal de contas, a amizade com Deus é voluntária, por isso que existe a possibilidade de não ter amizade com Deus, não é? Numa amizade verdadeira, isso não é segredo para nenhum de nós, a escuta ela é ativa, ou seja, numa amizade verdadeira, existe o diálogo de ambas as partes. As duas partes falam e as duas partes ouvem, não é? As duas partes escutam e é um compromisso sincero entre as partes, não é? Então, com Deus existe uma sinceridade, um compromisso tão real, onde nós reconhecemos na amizade que Ele tem total capacidade de nos guiar. Então nós estendemos a mão e obedecemos a Deus, não é? E é um ato voluntário da nossa parte, uma expressão da nossa fé que diz: eu confio em Ti. Eu confio em Ti suficientemente para caminhar de acordo com o que o Senhor me indica, de acordo com o Senhor me aconselha, de acordo com a Sua palavra, não é? E é assim que a amizade com Deus, ela começa, não é? E ela é cultivada, não é? Mediante a nossa expressão de fé em obedecer à vontade de Deus em nossas vidas, não é? Então veja, essa coisa de querer ter uma conexão com Deus, ter um contato com Deus, uma amizade real com Deus, e viver o extraordinário, viver um sobrenatural, viver aquilo que Deus tem para nós, não pode acontecer se nós voluntariamente não compreendermos e entendermos pela fé de que Deus, Ele é muito melhor do que nós em conduzir nossas vidas, Ele é infinitamente mais poderoso, e nós então nos colocamos em Sua vontade, obedecemos Sua vontade para a nossa vida, não é? Então não tem como você ter a primeira parte sem ter a segunda parte, não tem como você ser amigo de Deus se você não obedece a palavra de Deus, tá? E muitas pessoas estão tentando ser amigos de Deus, estão na igreja há anos e anos, tentando viver algo diferente, tentando viver uma transformação, e se perguntando por que a tua vida as coisas não acontecem, mas é porque ela exclui totalmente o diálogo, é um monólogo, não é? Ela quer viver Deus, mas ela não quer viver aquilo que Deus tem para ela, da forma como Deus nos ensina, não é? Então, não é possível ter amizade com Deus se não houver obediência, tá bom? Essa é a primeira forma que nós podemos cultivar a Deus, obedecê-lo, né? A segunda forma é que a amizade com Deus só pode existir se houver segurança. Se houver segurança. E eu vou explicar melhor isso, tá? Em uma amizade, se você viver constantemente com medo de ser rejeitado, de ser abandonado, né, ou de não ser bom o suficiente para ser considerado um amigo, então é uma amizade onde você nunca encontra descanso, onde você não encontra repouso, onde você não encontra alívio, não é?
é uma amizade doentia, aquilo te faz mais mal do que bem, porque a todo momento você está tentando se provar ser bom o suficiente para ser amigo daquela pessoa. E é como se aquela pessoa estivesse a todo momento te medindo e vendo se vale a pena ser teu amigo, entende? Se você, enfim, tem as capacidades ou você tem a condição necessária para ser amigo daquela pessoa. Então, é uma amizade, né, baseada num medo de ser rejeitado a todo instante, baseado num medo de ser colocado de lado, de não ser bom o suficiente. Né? E esse mesmo tipo de lógica acontece com a forma como nós tentamos ter nossa amizade com Deus, tá? É como se muitos de nós, tentássemos a todo momento provar para Deus que nós merecemos ser amigo dele. E como que Deus, em contrapartida, estivesse a todo momento nos medindo, para ver se vale a pena ainda ser nossos amigos, né? Isso chega até a ser irônico, né? Como que se Deus estivesse procurando alguma vantagem em ser nosso amigo, né? Como se você tivesse, não é, dinheiro suficiente para pagar pela amizade com Deus, ou dinheiro suficiente, não é, para Deus usufruir dos seus bens, não é? A boa notícia do Evangelho é que você não precisa conquistar o amor de Deus, tá? Você não precisa conquistar o amor de Deus. Você não precisa provar que é digno diante de Deus, tá? Por quê? Deus já te aceitou. A todo momento nós estamos falando aqui sobre a cruz e sobre como a cruz é o convite para a amizade com Deus, não é? Então, a cruz deixa muito claro que eu não preciso conquistar o amor de Deus. A cruz deixa muito claro que Ele me ama e por isso Ele foi até a cruz, entende? Por isso Ele morreu por mim, por isso Ele aceitou se sacrificar em meu lugar. Então, entenda, Deus já te aceitou. A cruz é a prova disso, não é? Então Ele te aceitou não em base do que você fez, ou em base no teu mérito, ou na tua performance, ou em algo que você pode ter para oferecer para Deus, não é? Mas Ele te aceitou por aquilo que o próprio Deus fez, não é? Por aquilo que Jesus fez. Porque se lembra, Ele tomou a iniciativa de se aproximar, e Ele que tornou possível a realidade de sermos amigos dEle de novo, não é? Então veja, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, ou mesmo Deus sabendo o número de vezes que nós iríamos falhar com Ele, ou que nós iríamos esmorecer na fé, ou até nos revoltar contra Deus, mesmo Ele sabendo de tudo isso, não é? Ele decidiu nos amar, e Ele decidiu nos aceitar, não é? Isso deveria trazer para você um senso de segurança, porque você não está tentando provar ser merecedor da amizade com Deus, porque é independente de você merecer ou não, Deus quer ser seu amigo, né? Você não está tentando mostrar para Deus, para Ele, que vale a pena Ele ser teu amigo, porque no final da conta não é tão valioso assim ser meu amigo da parte de Deus, né? Eu não tenho muita coisa para oferecer para Deus, mas não é sobre o que eu tenho para oferecer, é sobre o que Ele fez, não é? E a própria essência dele de querer se relacionar comigo, não é? E essa é a base da nossa liberdade e alegria em ser amigo de Deus, não é? E é por isso que nós podemos orar sem medo, é por isso que nós podemos nos aproximar de Deus sem vergonha. Por quê? Porque Deus já decidiu nos amar, não é? Porque Deus já nos aceitou, não é? E isso depende exclusivamente do desempenho dele e não do seu desempenho, tá? Muitas pessoas, às vezes vamos dizer assim, elas caem na fé, ou elas se afastam da fé, a comunidade, ou seja, da vida com a igreja, ou tomam decisões totalmente contrárias à vontade de Deus e permanecem nessa decisão, e existe um sentimento de vergonha dessas pessoas, por parte dessas pessoas, tipo assim, cara, como que eu vou orar para Deus novamente, pedindo perdão e que Ele me ajude nessa situação da minha vida, neste pecado, sendo que, sei lá, faz muito tempo que eu tenho orado por isso, e eu tenho caído nisso, né? Ou como que pode eu voltar a frequentar a igreja, não é? E olhar nos olhos dos meus irmãos, né, santos, né? Sem ter vergonha de ter saído, ou sem ter vergonha deles saberem o que eu fiz. Ué, é simples, Deus não cobra isso de você, não é? Deus, Ele simplesmente te aceita mesmo você não merecendo. Então,
É claro que existe dentro de nós o Espírito Santo que a todo momento está nos incomodando a respeito do pecado. E esse incômodo é sobre nós, de fato, buscarmos a Deus e nos realinharmos a Deus. E não um incômodo para que você se afaste em Deus envergonhado ou com medo, não é? Eu vou ser um pouco redundante, mas eu quero que você compreenda isso, né? Você não anda com Deus para tentar ser aceito. Você anda com Deus porque você já foi aceito. Compreende? A tua amizade não é um teste. Deus não está te testando, não é? E tendo isso como base da nossa amizade, tendo isso como uma base muito segura para construir tua amizade, a imagem do nosso relacionamento com Deus, ela muda completamente. Porque não é mais uma base de medo ou de tentar merecer a amizade de Deus, mas é uma base de amor, onde eu já fui aceito e Deus me ama, não é? Caso contrário, você vai cair o que dentro da igreja nós chamamos de religiosidade, que basicamente é um relacionamento com Deus baseado numa transação comercial, tá? É como se Deus fosse o teu patrão e você fosse o empregado. Ou seja, mesmo que exista algum tipo de amizade além, né, vamos dizer assim, você trabalha em um lugar e existe algum tipo de amizade entre você e o dono do lugar, entre você e a dona do lugar, tá? Mesmo que exista esse tipo de amizade, a base das suas amizades ela é comercial, completamente comercial, tá? A base da sua amizade ali, do seu bem-estar, da tua segurança, é você continuar entregando o resultado que você deve entregar, tá? E o contrário disso, a parte contrária, é o teu chefe, né, ele te pagar conforme o teu resultado, tá? Então é uma amizade onde, todo final do mês, basicamente, você vai cobrar os benefícios daquilo que você fez, né? Ou seja, olha, eu produzi tanto e o meu benefício é receber, tipo assim, o teu apoio, a tua compreensão e o meu salário, tá? Em contrapartida, todo final do mês, o patrão, o teu amigo patrão, ele vai te avaliar se você tem sido bom o suficiente para continuar amigo dele, amigo da empresa, não é? Caso contrário, mesmo que vocês tenham algum tipo de amizade, você vai ser demitido, tá? Você vai ser demitido, simples assim, tá? E muitas pessoas acabam fazendo todo um bololô, né, onde elas não conseguem, de fato, enxergar a amizade, essa amizade extra da amizade comercial, né? Porque no final das contas a base ali é comercial, se trata de uma transação, tá? E esse é o tipo de relacionamento que muitas pessoas vivem com Deus, entende? É o tipo de amizade que as pessoas têm com Deus. No final das contas é sobre você tentar provar que você consegue dar conta do recado, para que Deus te mantenha empregado e Ele continue sendo teu amigo. E assim, então, você pode cobrar benefícios da parte de Deus, né? Então, existe o sindicato dos empregados de Deus, e você, todo final do mês, você vai cobrar os benefícios do sindicato. Ou seja, Deus, eu fui na igreja, eu fiz minhas orações, eu venci tantas tentações, olha como eu tenho sido bom esse mês. Então, este é o mês em que eu preciso receber, né, um aumento das bênçãos, eu também preciso receber o complemento, não é? Que é aquele milagre que eu tenho pedido para o Senhor, não é? Está na lei, faz parte, eu cumpri meu contrato, então o Senhor tem que me abençoar. E também da parte de Deus, que se espera que todo final do mês Ele vem e cobra a tua parte. Então, um mês que você não mandou muito bem, você não cumpriu o seu papel dentro dessa relação comercial, você já está preparado para ser demitido de Deus. Cadê? Ô, Joe, desliga aqui para mim. Está um chiadão aqui nesse retorno, por favor. Não é? Você está preparado para ser demitido por Deus, porque você não cumpriu o suficiente para continuar sendo amigo de Deus, tá? Ou seja, é um tipo de relação onde você não tem uma segurança, entende? É uma relação de total interesse da nossa parte e da parte de Deus, não é? Então, esse tipo de relação, ela não existe. A Bíblia não nos ensina esse tipo de relação. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva e nos ensina uma relação totalmente diferente. Então se lembre, Deus não é teu patrão e você não é empregado de Deus. Você não precisa provar para Deus nada. Deus não está te devendo benefícios, tá? E Deus também não está a ponto de demitir você quando você não consegue cumprir a sua parte, tá? Você já é amado, né? Você já é aceito, significa que Deus não vai te demitir de forma nenhuma.
não é? E da tua parte, você vai obedecer a Deus como expressão de gratidão ao amor dele por você, tá? Então, cara, você tendo isso como base do teu relacionamento com Deus, cultivando o relacionamento com Deus dessa forma, é maravilhoso, sabe? E eu quero ser redundante aqui mais uma vez. Imagina uma criança, eu gosto muito de usar esse exemplo quando eu falo a respeito deste assunto. Imagina o teu filho, se você não tem filho, imagina uma criança. E você, os pais saem de casa pela manhã e deixam uma lista de tarefas sobre a geladeira, para aquela criança fazer todas aquelas tarefas. E caso aquela criança, aquele filho não consiga cumprir todas aquelas tarefas, quando os pais chegarem no final da tarde, eles não serão mais os pais daquela criança, aquela criança será abandonada e não receberá mais o amor dos pais. Qual é a motivação daquela criança em cumprir aquele monte de tarefa? Não é? A falta de segurança, ela tem medo de não ser mais amada, ela tem medo de ser demitida pelos pais, de ser abandonada, de não ter mais o carinho, de não ter mais o cuidado dos pais. Mas isso é uma grande mentira, não é? Os nossos filhos, constantemente, eles não apenas não cumprem a folha do que eles deveriam cumprir, como eles rasgam e botam fogo na folha e na geladeira, entendeu? E você não volta para casa e diz, pô, cansei de você, né? Você está sendo abandonada agora, eu não te amo, não sou mais teu pai, vamos no cartório, vamos terminar essa relação, ou ache outra pessoa para te aguentar, né? Cara, você no papel de pai, no papel de mãe, você continua amando, e você vai aproveitar aquele momento, não é? Mesmo que você esteja frustrado ou irritado, mas aquele momento para ensinar o teu filho, ensinar a tua filha, inundá-lo com um amor que o constranja, não é? Ao ponto de que chega um momento na vida em que o filho e a filha, ele compreende o tanto ele é amado, e o quanto o pai e a mãe se doou e se sacrifica pelo bem-estar dele, que ele quer responder isso, e ele responde isso obedecendo o pai e a mãe, tá? Então é um tipo de obediência onde a base é segurança e amor, e não medo e insegurança, tá? Então essa é a base de relacionamento com Deus, e é nesse tipo de pensamento em que você continua cultivando a tua amizade com Deus, tá? E a terceira forma de você continuar cultivando a tua amizade com Deus é que tem que haver um diálogo verdadeiro entre vocês, não é? Um diálogo verdadeiro entre vocês. Essa é a base do relacionamento, ok? Um relacionamento tem que haver um diálogo entre as pessoas, não é? Então tem que haver um diálogo entre Deus e você, entre você e Deus, não é? Toda amizade saudável existe o diálogo, existe a conversa. Não existe um relacionamento que cresce quando um só fala. Não existe um relacionamento que cresce quando a vontade somente de um é feita, não é? E nós só conseguimos falar corretamente com Deus quando nós o ouvimos primeiro, tá? Quando nós ouvimos o que Ele tem a dizer para nós. Quando nós ouvimos a respeito das suas preferências, dos seus gostos, dos seus conselhos, das suas ordens, quando nós aprendemos mais de quem Ele é e entendemos o porquê Ele age como Ele age, tá? Para muitas pessoas, ouvir a Deus parte do que elas sentem em seu coração, não é? Então as pessoas têm fortes impressões, não é, do que Deus pode ter falado para ela em seu coração, tá? Mas veja, se você está sentindo em teu coração, não é, que Deus te respondeu a respeito de você mudar de cidade, ou mudar de emprego, ou se relacionar com uma pessoa, ou casar com outra pessoa, enfim, você está sentindo no teu coração que Deus está te movendo naquela direção, eu sinto te dizer, isso pode ser só um sentimento mesmo. Pode não haver sabedoria nenhuma vinda da parte de Deus para você nesse sentido, tá? Se você recebe a mensagem de um amigo teu, sobre a qual você não tem certeza de que ele disse o que ele disse, não é? Ou que foi ele mesmo que te enviou, você tem um problema nessa amizade, tá? Porque a amizade, o diálogo tem que acontecer para que você compreenda um ao outro, você entenda o que um outro está dizendo, tendo a certeza que foi o outro que disse, não é? Tanto é que quando alguém fala para você, olha, tal pessoa mandou te dizer isso, e aquela pessoa é teu amigo, você fala, não, esse recado não viria do meu amigo, porque eu conheço ele, eu preciso saber se veio dele de verdade, não é?
Então, assim, quando você sente no teu coração um forte impulso, uma impressão, ou que Deus está te respondendo, cara, você precisa ter a certeza de que aquele recado veio do teu amigo, entende? Você precisa ter certeza de que aquilo realmente é o teu amigo dizendo para você, que aquilo realmente está acontecendo um diálogo entre você e teu amigo, e não é suas emoções, o teu coração de forma traiçoeira te enganando, tá? Não dá para você dizer, tipo assim, eu acho que foi ele, em cima do eu acho, da forte impressão que você teve no teu coração, ou do que você está sentindo, você tomar uma decisão que pode mudar a tua vida completamente, tá? E muitas vezes acabam usando isso como um argumento de blindagem, do tipo assim, ela quer muito se mudar de cidade, e ela fala, não, eu senti no meu coração, e Deus respondeu no meu coração que é para mim mudar de cidade. Cara, provavelmente Deus não te fez nada, sabe? Você só está tentando achar uma muleta para sustentar a tua própria vontade, compreende? E isso é muito comum de acontecer no meio cristão. E é uma forma de blindar, porque imagina que uma pessoa chegue para você e fala, vou me mudar de cidade, e você, como um grande amigo daquela pessoa, diz para ela, cara, isso é loucura, e você pontua tudo o porquê aquilo é uma loucura, e a pessoa fala, não, Deus falou comigo. Você fala, não, então beleza, o que eu vou falar para você, né? Se Deus falou para você, quem sou eu, não é? Então é uma forma também de blindar, tipo assim, eu vou fazer a minha vontade, a forma de fazer o outro calar a boca e não me encher o saco a respeito disso, é dizer que Deus falou comigo, ou pelo menos eu identificar que aquilo que eu senti, ou a forte impressão que eu tive, foi Deus que falou comigo. Mas é um achismo, tá? Não tem como você levar isso à prova, de que aquilo que você está sentindo realmente foi Deus que disse para você. É necessário ter a certeza do que Deus está falando, tá? E se você for parar para perceber, as nossas orações, elas basicamente sempre se iniciam a partir daquilo que nós estamos sentindo. E o diálogo sempre se inicia a partir daquilo que eu estou sentindo, aquilo que está no meu coração, né? É como você ligar para um amigo teu e começar a desabafar. Desabafa, fala. É o áudio de 15 minutos que você manda no WhatsApp, você está entendendo? E Deus me livre desse tipo de áudio, né? Mas eu tenho que lidar com muitos deles, tá? Então pode continuar mandando, tá? Eu vou ouvir vocês. Pode ser que eu não ouça com tanta alegria, mas eu vou ouvir, tá bom? Na verdade, não é com tanta alegria, com tanta paciência, né? Mas hoje tem o 2.0, né? Então a gente se utiliza dessas ferramentas. Mas se você quiser falar comigo mais de 10 minutos, é melhor você ligar, tá? Ou então você marca uma reunião comigo. Eu estou brincando, mas, irmãos, como eu sou responsável pela região, você imagina que tem 30 igrejas que falam comigo. Cada igreja com uma média de 200, 300 pessoas. Então você imagina se uma pessoa por dia quiser falar 10 minutos comigo. E mandar áudio. Eu vou simplesmente demorar. Por isso que às vezes eu falo para o pessoal, desculpa, eu vou te responder daqui uns 3, 4 dias, porque não dá, né? Então manda escrito que eu leio rapidinho. Ou então liga para mim, que é muito mais fácil. Tá bom? E o meu telefone é público, vocês sabem disso. Tá? Então esse é um tipo de simplesmente desabafo, só um fala, não existe contrapartida, né? Não existe o diálogo, né? E ok, sabe, existe o espaço para esse tipo de oração, né? Existem momentos que você está tão agoniado que a tua oração de fato é essa, parte do teu coração e daquilo que você está sentindo, e a oração se trata mais de um desabafo. Isso está ok, tá? É um tipo de oração, é uma oração válida, tá? E Deus ouve a tua oração, tá? E Deus ouve todos os seus áudios, digamos assim, você está entendendo? Mas o padrão da nossa oração, ela deve se iniciar a partir da palavra de Deus, tá? Então nós ouvimos Deus falar primeiro, nós ouvimos Deus dar o tom, nós ouvimos Deus dar a direção, nós ouvimos Deus dar o conteúdo, não é? E a partir daquilo que Deus está falando para nós, nós respondemos em oração a Ele, não é? Então assim ocorre o diálogo, né? E a Bíblia é o único lugar onde você vai ter a certeza de que Deus está falando com você, não é? Então, somente através da leitura bíblica é que de fato você consegue cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus, onde existe um diálogo e não um monólogo, onde as suas orações não apenas são desabafos ou sentimentos vazios ou perdidos, mas é uma oração baseada de fato em quem Deus é, na direção que Ele está te inclinando e na sua palavra, sabe? Você tem que entender que a palavra de Deus, ela é poder, não é? Quando Deus estava criando todas as coisas, Ele falava, por exemplo, haja luz, e a luz se cria, ou seja, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus em ação.
Significa que se você fizer a tua leitura bíblica, se você ter contato com a palavra de Deus, você está tendo contato com o próprio poder de Deus agindo sobre a sua vida, porque a palavra de Deus não é vazia como a nossa. Irmãos, nem o cachorro obedece muitas vezes, fala só, sai de casa, ele fica na tua casa, porque a tua palavra ela não tem poder muitas vezes nenhum, mas a palavra de Deus é o próprio poder de criação de Deus, é a própria essência de Deus. Então nós temos contato com a palavra de Deus, não é? Com aquilo que Deus disse, nós temos isso escrito, e nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é imutável, e a palavra de Deus, ela é viva em nossos corações, não é? E ela é capaz de nos instruir, de nos ensinar, de nos direcionar. Então nós não estamos dando valor a papel e tinta e capa de couro, mas sim ao conteúdo, porque o conteúdo é a palavra de Deus, e ela é viva em nossas vidas, não é? Então, sempre para você ter uma vida de oração saudável e você está tendo que orar no teu jejum, é necessário que você tenha como padrão ler a palavra de Deus. E é por esse propósito que eu escrevi aquele devocional que eu mostrei semana passada, que está disponível no nosso aplicativo. Para que você possa ler uma parte ali, mesmo que seja um único versículo da Bíblia, e em cima daquele versículo, daquele trecho, não é? Você se perguntar, o que Deus está me mostrando aqui? O que Ele está dizendo sobre mim? O que Ele está dizendo sobre a forma como eu tomo minhas decisões? O que Deus está me ensinando, me direcionando sobre a vida? Ou o que Deus está me contando ao seu respeito? Não é? E depois de eu ouvir Deus na sua palavra, não é? Eu respondo Ele em oração. Não é? Eu respondo Ele com base naquilo que eu aprendi, em base naquilo que Ele está me direcionando. E ali na minha oração, então, eu agradeço, eu confesso, eu faço meus pedidos, eu adoro, tá? Mas eu não estou partindo do zero, ou do absolutamente meus sentimentos. Eu estou partindo daquilo que Ele mesmo disse. Ou seja, eu estou respondendo a uma conversa, tá? E a oração, em grande parte, ela deveria ser isso, uma resposta ao que Deus disse, né? E a palavra de Deus é a Bíblia, né? Então, isso vai transformar a nossa oração numa tentativa, muitas vezes emocional, de um monólogo, para um diálogo verdadeiro e vivo com Deus, onde Ele fala primeiro e nós continuamos a conversa, e Ele fala de novo e nós continuamos a conversa, e Ele fala e nós vamos conversando, sabe? Então, como eu disse, existe o espaço para as orações, onde elas são desabafos, e isso faz muito bem para a nossa alma, e, enfim, é o tipo de oração válida, sim. Só que não dá para você viver de um monólogo, você tem que ter um diálogo com Deus, tá? Você tem que ouvi-lo falar. E existe espaço também para o sentir, sabe? Mas o sentir é muito mais a respeito de Deus, em algum momento na tua oração, Ele te entregar uma experiência sobrenatural, tá? Onde você está orando e de repente você é invadido por uma sensação extrema de alegria, uma sensação extrema de alívio, de paz, onde de fato existe algo extremamente sobrenatural acontecendo dentro de você naquele momento, e é algo que facilmente é identificado como Deus, porque não partiu das suas emoções, não partiu do seu sentimento, é algo que você nem mesmo estava procurando, não é? Mas veja, é muito a respeito de Deus se mostrando sendo Deus na tua vida e te capacitando, do que Deus te dando uma resposta por escrita, tipo, se mude para tal cidade, tal dia, tal horário, tá? Então é muito mais sobre você sentir o carinho de Deus, e não você achar que Deus te disse algo para você fazer algo, certo? Eu quero concluir, porque eu já extrapolei o tempo que eu queria conversar com vocês a respeito sobre esse assunto. Eu quero concluir dizendo que você foi criado para ter uma amizade com Deus, tá? Não para viver carregando culpa, não para cumprir rituais vazios, mas para viver em intimidade, confiança e amor com o Criador, que te conhece melhor do que você mesmo. A maior prova disso foi a cruz. Na cruz, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas Ele morreu como um verdadeiro amigo, abandonado por todos, traído por quem andava com Ele e rejeitado pelas multidões. Ele permaneceu, Ele não fugiu, Ele ficou, e Ele ficou por amor a você e pela amizade que Ele quer ter com você. Então, se ainda resta dúvida sobre o quanto Deus deseja essa amizade, olhe para a cruz, não é? Ali está a mão estendida, ali está o coração aberto, e ali está o amigo fiel. Talvez você já tenha vivido isso. Quando tudo parecia desmoronar, alguns sumiram, mas tinha aquele amigo que ficou.
Ele não disse muita coisa, só ficou do seu lado. E só o fato dele estar ali já te deu força. Jesus é esse amigo. Mas mais do que isso, ele ficou quando ninguém poderia ter ficado. Ele ficou em nosso lugar. Ele tomou sobre si o que nos afastava de Deus e nos abriu o caminho de volta para a nossa amizade. E hoje ele continua te chamando, não apenas para que você creia, mas para que você caminhe com ele. Você pode viver tentando encontrar alguém que nunca vai te deixar, ou pode hoje dizer sim ao único amigo que já provou que nunca vai te abandonar, tá? Eu quero que vamos ao refletir e praticar, tá? Aqui Deus é um ser relacional, nos criou a sua imagem, tomou iniciativa. Isso aqui foi o caminho que nós fizemos, tá? Eu esqueci de passar. Refletir e praticar, tá bom? Deus não quer apenas sua obediência, Ele quer sua amizade. 2. Você foi criado para se conectar com Deus, não viva como se estivesse só. E 3. A cruz é o convite definitivo à amizade com Deus. Né? Esses são os 3 pontos para falar ao teu coração, para que você possa refletir. Depois você pode encontrar isso nas nossas redes sociais, pegar no balcão de avisos, enfim.